Olá, meus nobres, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo, nós vamos tratar do cálculo do imposto de renda, das possíveis deduções e compensações de imposto. Além disso, nós vamos também falar sobre distribuição de lucros. Nos vídeos anteriores, nós tratamos de conceitos, conceituação de lucro presumido, falamos quem pode, quem não pode optar pelo lucro presumido, tratamos do conceito de receita bruta, tratamos de casos específicos aplicados a atividades, e agora nós vamos falar efetivamente do cálculo do imposto, da parte mais fácil, porque eu precisava te dar esta base teórica para que você tivesse a concepção de que o lucro presumido não é tão fácil de se calcular. Na verdade, o cálculo em si é um cálculo relativamente fácil de se fazer. O que nós temos que observar são as particularidades de cada atividade que podem causar distorções no nosso cálculo. Então, vem comigo, vamos para a tela para um pouquinho mais de conceito e de cálculos, de exemplos práticos, ok? Muito bem, como eu havia falado para você, o cálculo do imposto de renda é um cálculo relativamente fácil de ser feito, porque eu vou aplicar um percentual de imposto a uma base de cálculo previamente determinada. E como vai ser a composição dessa base de cálculo? Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho da composição da base de cálculo, mas o que eu quero te trazer aqui é o cálculo do imposto de renda. Na verdade, eu quero trazer para você aqui o percentual aplicado a uma base de cálculo para que eu possa determinar o imposto de renda. Então, nós temos uma alíquota de 15% sobre a totalidade do lucro presumido apurado no trimestre, uma vez que nós já falamos em vídeos anteriores que a periodicidade desse imposto ela é trimestral. Então, ao final de cada trimestre, eu levanto uma base de cálculo e vou aplicar 15% sobre esta base de cálculo, e estes 15% nós vamos classificar como um imposto de renda na alíquota normal, ou seja, na alíquota de 15%. Entretanto, nós temos uma alíquota de imposto adicional de 10%. Como é que ele é calculado? Sobre os valores que excederem a 60 mil na base de cálculo, eu vou ter que pagar 10% a título de imposto de renda adicional. Então, meus nobres, vejam como é feita a composição da base de cálculo. Nós temos aqui a composição da base de cálculo, que ela é feita das receitas da minha atividade operacional. Estas receitas, elas sofrem percentual de presunção de lucro de acordo com a minha atividade operacional. Ou seja, combustíveis e derivados do petróleo vão sofrer uma presunção de 1,6%. Indústria, comércio e algumas prestações de serviços terão um percentual de presunção de lucro de 8%. Nós temos a prestação de serviço de transporte de passageiros. Essa prestação de serviço de transporte de passageiros tem um percentual de presunção de lucro de 16%. Temos também uma particularidade que nós já vimos também em vídeos anteriores, que são das empresas exclusivamente prestadoras de serviços, que não podem ser serviços de transporte, também não podem ser serviços hospitalares e também não pode ser prestação de serviço de profissão legalmente regulamentada. Ok? Vamos só relembrar. Faturamento até 120 mil dentro do ano calendário, eu posso utilizar também os 16% de presunção do lucro. E para as demais atividades de prestação de serviço, nós temos aqui 32%. Então, acompanhe o cursor do mouse comigo, que nós vamos ver aqui que as minhas atividades operacionais, elas sofrem percentual de presunção de lucro e elas vão ser acrescidas a uma base de cálculo. Só que também nós temos demais receitas, receitas de rendimento de aplicação financeira, receitas de operação de mútuo, e tivemos outras demais receitas, ganho de capital na alienação de ativo não circulante, e a gente pôde perceber que essas demais receitas, elas não sofrem percentual de presunção de lucro, elas entram na sua totalidade aqui para compor a minha base de cálculo. Então, somados os valores aos quais eu apliquei uma presunção de lucro, acrescidos das demais receitas, eu vou encontrar a minha base para cálculo. Sobre esta base para cálculo, eu vou aplicar a alíquota, que já falamos que é uma alíquota
de imposto de renda normal de 15%, e eu vou encontrar o IRPJ devido normal de 15%. Também preciso destacar o adicional, que eu vou pegar a minha base de cálculo e diminuir de 60 mil. O que exceder 60 mil, eu vou ter que pagar imposto de renda adicional a título de 10%. Finalmente, eu encontro o imposto devido, que é a somatória do normal mais o imposto de renda adicional. Quando eu encontro o imposto devido, eu vou observar o que eu tenho de possibilidade de deduzir o imposto, e são os impostos de renda retidos na fonte, de aplicação financeira e de prestação de serviço. Nós falamos em vídeos anteriores que os serviços prestados de limpeza, conservação, locação de mão de obra, eles têm um imposto de renda retido na fonte na alíquota de 1%. Nas demais atividades que sofrem a retenção, esta retenção é de 1,5%, ok? Então, imposto devido menos as minhas deduções, eu vou encontrar finalmente o imposto a recolher, ok? Então, você pode perceber que o cálculo ele não tem mistérios. Então, meus nobres, vocês puderam perceber que na composição da base de cálculo não há mistério. Nós temos aí duas partes nessa composição da base de cálculo. Na primeira parte, eu observo aí as minhas atividades operacionais que sofrem percentual de presunção de lucro. Na segunda parte, nós vamos ter demais receitas que vão ser acrescidas na base de cálculo na sua totalidade, não sofrem percentual de presunção de lucro, e eu finalmente encontro a minha base de cálculo. Sobre esta base de cálculo, incide a alíquota de 15% do imposto de renda. E eu também tenho que observar que o que ultrapassou a base de cálculo em 60 mil, eu vou ter que pagar imposto de renda adicional. Também posso deduzir imposto de renda que foi retido na fonte e eu vou encontrar o imposto de renda a recolher. Mas o cálculo em si ele é relativamente simples. Vem comigo para a tela para ver o que eu posso deduzir. O que eu posso efetivamente deduzir? Então, eu vou observar o artigo 599 do Decreto 9.580 de 2018 e eu vou observar lá como primeira opção, item A, o imposto de renda retido na fonte sobre receitas computadas na determinação da base de cálculo do imposto de renda trimestral que compreende. Item 1. Imposto de renda retido na fonte sobre importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas. A título de quê? Item A. Remuneração de serviços profissionais prestados. Sobre esta remuneração, incide a alíquota de retenção na fonte de 1,5%. Desde 1º de fevereiro de 2004, serviços que são prestados por empresas de factoring, eles sofrem a retenção de 1,5%. Ou seja, serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar e a receber, é o conceito de factoring, e sofre retenção de 1,5%. Também temos aqui comissões de corretagens ou qualquer outra remuneração pela intermediação de negócio. Pela intermediação de negócios, você sofre retenção de 1,5% na fonte. Temos também aí remuneração de serviços prestados de limpeza, conservação de imóveis, segurança, vigilância e locação de mão de obra, sofrem a retenção de 1%, e nós destacamos isso em vídeos anteriores. Temos aí também os juros sobre indenizações por lucros cessantes em decorrência de sentença judicial. Tem uma retenção de 5% na fonte. Só a título de explicação, o que é o lucro cessante? Lucro cessante é aquele valor que você deixou de ganhar, deixou de receber, motivado por um ato ou uma ação de um terceiro. Você sofreu um ato ou uma ação de um terceiro e você vai questionar isso na via judicial e, quando o juiz determinar, ele sentenciar o valor que você deve receber a título de indenização por lucro cessante, este valor sofre a retenção de 5% na fonte. Nós também temos aí multas ou qualquer outras vantagens, inclusive a título de indenização, em virtude de rescisão de contrato.
nós temos aí 15% de retenção na fonte no valor dessas multas. Temos também a figura aí das retenções de aplicações financeiras. As retenções de aplicações financeiras, elas sofrem a retenção na fonte de 22,5% até 15% de imposto de renda. E, no caso aí, o investidor que está aplicando ou está investindo, ele tem que fazer a autorretenção. A título de explanação dessa variação de 22,5% até 15%, nós temos aí períodos ou prazos em que o dinheiro vai ficar aplicado. Então, vem comigo e observa. Até 180 dias, eu vou ter uma retenção de 22,5%. De 181 dias até 360, a minha retenção vai ser de 20%. De 361 dias até 720 dias, a retenção ela cai para 17,5%. E acima dos 720 dias, a retenção fica com 15%. Então, eu tenho que observar períodos: 180 dias, 360 dias, 720 dias. Então, são esses os períodos aí em que eu vou ter que observar para efetuar as retenções na fonte. Lembrando que essa aqui é uma autorretenção, ou seja, é o investidor que está fazendo aí as aplicações, ele tem que observar esses prazos e aplicar a retenção na fonte. Nós temos aí também a figura dos juros sobre capital próprio, o chamado de JCP. Se eu estou aqui, eu sou a empresa A, e investi no capital social da empresa B. A empresa B resolve remunerar os seus investidores de capital, pagando juros sobre capital próprio. Quando eu recebo, empresa A, recebo os juros sobre capital próprio pagos pela empresa B, esse juros sobre capital próprio ele também vai sofrer retenção na fonte, mas só que a retenção é lá na fonte pagadora. Temos aqui mais um caso específico onde é feita a autorretenção, que é no caso das empresas de publicidade e propaganda. Ao prestarem serviço, elas têm que observar os valores que elas estão recebendo e fazer também a autorretenção. Além disso, nós temos mais um caso prático de autorretenção, que é no caso das empresas que trabalham com as agências de viagem, que trabalham com emissão de vendas de passagem ou de excursões para viagem. Elas também têm que observar e fazer a autorretenção em 1,5%. Então, observa aí, meu nobre, que nós temos aí várias atividades que sofrem retenção na fonte, não é? Elas vão variar de 1,5%, 1%, 5%, 15%, temos aí de 22,5% até 15% aí, no caso de aplicações financeiras, que eu tenho que observar o prazo em que o dinheiro fica aplicado, não é? Então, o que acontece aí? Esses valores que foram retidos na fonte, eles servem como deduções no meu destaque do imposto a recolher. Eu tenho um imposto devido, menos as deduções, então eu vou encontrar o meu imposto a recolher. Então, eu preciso observar muito bem esses casos de retenção, porque, de repente, se não observados, eu posso estar recolhendo imposto a maior. E, por incrível que pareça, ao observar lá no ECAC, nós podemos encontrar determinados valores que foram retidos na fonte que não foram utilizados para deduzir o imposto de renda, então eles são passíveis de dedução. Só que se eu tenho que observar também o prazo em que está lá, por exemplo, se foram valores que foram retidos em exercícios anteriores, eu tenho que observar os valores que estão descritos como retenção, se eles forem de exercícios anteriores, eu já tenho que observar que essa compensação ela vai ser feita via PERDCOMP e eu tenho valores que eu posso recuperar aí, né? Então, dá uma olhada lá, pega a tua assinatura digital do teu cliente, dá uma consultada lá no ECAC, vê o que tem retido na fonte, que de repente você pode ter valores consideráveis lá que foram retidos na fonte e que não foram compensados, e que é uma possibilidade muito forte de você compensar. Mesmo que seja via PERDCOMP, mas aí é passível de compensação, ok? Então, vamos para a tela para mais um pouquinho de conteúdo. Muito bem.
Como falava anteriormente para vocês, eu tenho valores que eu posso compensar de débitos próprios, ou seja, de imposto de rendas pago a maior ou retido na fonte, eu posso compensar com o próprio imposto de renda, mas eu também tenho a possibilidade de compensar o tributo com outros tributos. Por exemplo, eu posso compensar PIS, COFINS, contribuição social. Hoje, para as empresas que enviam lá o E-Social, né, grande maioria das empresas já enviam o E-Social, você pode compensar débitos previdenciários com tributos federais. Então, há a possibilidade de fazer este tipo de compensação, só que ele tem que ser feito via PERDCOMP. Então, o que acontece com o PERDCOMP? No PERDCOMP, você faz um pedido de compensação. Você faz o pedido, quando o pedido ele é homologado, abre o período de compensação. Então, no trimestre que você quiser, você já está apto a compensar, só que no trimestre em que você efetivamente compensar, você vai ter que informar isso na DCTF, ok? Muito bem, então observem, meus nobres, aqui um exemplo prático de cálculo do imposto de renda de determinado trimestre. Então, nós temos aqui, acompanha o cursor do mouse comigo, nós temos aqui a venda de mercadorias do trimestre. Ela somou 850 mil reais. Sobre esta venda de mercadorias aqui, incide um percentual de 8%. E eu vou ter uma base de cálculo de 68 mil. Então, o que eu estou querendo te dizer aqui? Dos 850 mil reais que eu efetivamente vendi, o lucro obtido com esta venda foi de 68 mil reais. Tivemos também uma outra atividade que essa empresa ela vende mercadorias e presta serviços. Então, aqui na prestação de serviço, nós tivemos aqui um montante de 120 mil reais no trimestre. Aplicando o percentual de presunção de lucro de 32%, nós vamos encontrar um lucro desta atividade de prestação de serviço de 38.400. Estas duas aqui, esses dois valores são os valores da minha atividade operacional, mas eu tive no trimestre ganhos de aplicação financeira de renda fixa de R$ 12.500. Eles entram na sua totalidade aqui na formação da minha base de cálculo. E eu também tive no trimestre um ganho de capital de uma alienação de ativo não circulante no valor de R$ 35 mil. Então, somando todos esses valores aqui, eu encontro uma base de cálculo no trimestre de 153.900. Opa, já observei de cara que já passou dos 60 mil reais. Então, aqui, com certeza, vai ter a figura do imposto de renda adicional. Só que, primeiro, eu preciso calcular o meu imposto de renda na alíquota normal. Então, eu aplico 15% sobre a base de cálculo, que é 153.900, e encontro o imposto devido de 23.085, e eu vou chamar de IR devido na alíquota normal. Eu vou precisar fazer um cálculo para identificar qual é o valor que excedeu os 60 mil. Então, acompanha no mouse aqui comigo os 153 mil reais, desculpa, 153.900 reais, menos os 60 mil, então a minha base de cálculo excedeu os 60 mil em 93.900. Sobre esse montante aqui de 93.900, eu vou aplicar um imposto de renda na alíquota de 10% a título de imposto de renda adicional. Então, 9.390 vão somar para a composição do meu imposto devido no trimestre. O imposto devido no trimestre, que é a somatória dos 23.085, mais os 9.390, eu encontro aqui 32.475. Este é o meu imposto devido no trimestre. Entretanto, sobre a minha aplicação financeira, teve uma retenção na fonte de 2.500. E o que acontece? Vai ser deduzido, obviamente, não é? E eu vou encontrar o imposto de renda a pagar no valor de 29.975. Então, o que acontece aqui? Olha só, o cálculo, ele não é um cálculo difícil de ser feito.
ele é um cálculo relativamente fácil. Por quê? Porque é só aplicar percentuais, é uma multiplicação e uma subtração. Então, não há muito mistério no cálculo. Lembrando aqui que nós temos aqui as particularidades a serem observadas, principalmente no que se refere à composição das demais receitas, que elas entram na totalidade para a composição da minha base de cálculo. Ok? Então, muito bem, vamos aos prazos, né? Os R$ 29.975 que eu estou devendo, eu posso pagar em cota única até o último dia útil do mês subsequente ao término do trimestre. Então, até o último dia útil do mês de abril, eu posso pagar em cota única, ou também posso pagar esse tributo em 3 cotas de igual valor. Mas o pagamento em parcelas, ele tem algumas regras. Então, vamos ver essas regras. A primeira regra delas é que nenhuma cota pode ter valor inferior a R$ 1.000. Então, valores devidos até R$ 2.000, eu tenho que pagá-los em cota única. Na primeira cota, que está sendo paga no vencimento normal, ela não incide nenhuma multa, nenhuma taxa Selic, nada. Na segunda cota, o que vai acontecer? A segunda cota que eu vou pagar no segundo mês, subsequente ao término do trimestre, eu já vou pagar essa cota acrescida de taxa Selic, não é? Então, já vou ter que observar aí a taxa Selic. E na terceira cota, eu vou pagar a taxa Selic do mês anterior e mais 1%. Então, nós temos aí as regras que estão prevalecendo sobre o parcelamento, não é? Então, temos outras observações aqui que consta do valor de limite do DARF, né? Nenhum DARF pode ser pago com valor inferior a R$ 10, e nós temos isso aí descrito lá no artigo 938 do nosso regulamento do imposto de renda. Então, meus nobres, vocês acabaram de observar aí as regras para pagamento e parcelamento dos tributos. Então, o que acontece aí? Se eu tiver com um problema de disponibilidade lá no meu caixa e nos meus equivalentes de caixa, eu posso recorrer ao parcelamento, não é? Então, eu posso pagar aí em 3 cotas, observando que na primeira cota não há nenhum tipo de acréscimo, eu vou pegar o total do débito, dividir por 3, eu vou pagar a primeira cota, na segunda cota já a incidência da taxa Selic, e na terceira cota eu já tenho aí a presença de além da taxa Selic, 1%, e surge aquela dúvida, né? Será que eu posso pagar o imposto mensalmente? Então, não temos aí nenhuma prerrogativa legal que me impeça de antecipar o imposto, ou seja, de pagá-lo mensalmente. Acabou o mês, apura-se todos os valores, aplicam-se aí os percentuais de presunção de lucro para a receita da atividade operacional. Entretanto, o que pode acontecer? Quando fizer a composição do trimestre todo, eu posso deixar de evidenciar a alíquota de 10% de imposto adicional. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no último mês do trimestre para tentar fazer a recomposição aí do valor do trimestre e observar se eu tenho a figura do imposto de renda adicional. Mas, volto a falar, não há nenhum fato impeditivo que eu possa pagar mensalmente. Não se recomenda, né? Até porque você tem aí o prazo de pagamento, de parcelamento, na verdade, né? Você tem o parcelamento de valores. Então, não é recomendável, entretanto, a lei não proíbe que você pague ao longo do mês, acabou o mês, então vamos lá, apura-se tudo e paga o imposto no mês. Só que eu tenho que observar que isso aí também tem que ser informado lá na minha DCTF. Agora, nós vamos falar de um assunto que ele vira e volta, tem assim pormenores, que é a distribuição de lucros no lucro presumido. Então, o que nós devemos fazer com relação à distribuição de lucro? O que nós temos que observar com relação à distribuição de lucros no lucro presumido? Então, acompanha na tela comigo. Muito bem, meus nobres. Chegamos ao momento da distribuição de lucros e dividendos. E nós temos aqui, no caso da distribuição de lucros e dividendos, nós temos uma isenção de imposto sobre a distribuição do lucro presumido.
Só que, para que eu possa observar essa isenção, eu preciso identificar dois momentos. Momento número 1, quando eu não tenho contabilidade. O que eu devo fazer quando eu não tiver contabilidade? E momento número 2, o que eu preciso efetivamente fazer quando eu tiver a contabilidade? Então, vem comigo na tela aqui, ó. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderão ser distribuídos a título de lucros sem incidência do imposto sobre a renda retido na fonte. Item A. O valor da base de cálculo do imposto diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Este momento aqui é quando eu não tenho contabilidade, que a gente vai chamar de distribuição de lucros pela regra da presunção. O que eu devo fazer na regra da presunção? Eu vou pegar a base de cálculo do trimestre ou do ano, aqui eu já estou te adiantando que eu posso fazer esta distribuição de lucro trimestral e também posso fazer ela uma única vez no final do ano. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar a base de cálculo do imposto e vou deduzir o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS. Esse é o momento número 1, ou letra A, regra da presunção. E a letra B? Na letra B, nós temos aqui quando eu efetivamente tenho a escrituração contábil fiscal. O que eu devo fazer? Então, vem comigo aqui, ó. A parcela dos lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado na letra A, desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil, que o lucro obtido com observância nos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de 12 de 2007 é maior que o determinado segundo as normas de regra da apuração pela base de cálculo ou pelo que eu estiver optado, ou seja, no caso do lucro presumido, regra de presunção. Então, nesse momento aqui, eu tenho que observar dois cálculos. Cálculo 1, quando eu não tenho contabilidade, regra da presunção, e cálculo 2, quando eu tenho contabilidade, eu vou distribuir, de fato, o lucro contábil. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu não tenho contabilidade, os valores pagos a título de lucros ou dividendos vão ficar isentos do imposto de renda, independente da apuração contábil, até o valor da base de cálculo, deduzidos o próprio imposto de renda, quando devido, né? No caso, é o imposto de renda devido, não é o a recolher, porque eu ainda tenho as deduções das retenções na fonte. Então, é o imposto de renda devido, a contribuição social devida, o PIS do trimestre todo, né? Todos os 3 meses de PIS, e a COFINS do trimestre, 3 meses de COFINS, desde que a distribuição ocorra após o encerramento do trimestre de apuração. O que eu estou querendo te dizer com isso aqui? Que eu posso efetivamente distribuir lucros no trimestre ou posso distribuir lucro no final do ano. Então, percebe que eu tenho que fazer, quando a empresa tem contabilidade, ela vai ter que fazer dois cálculos. Como assim, Eloy? Não estou te entendendo. Nós vamos ter que observar o que vai ser mais vantajoso, tributariamente falando, para o contribuinte. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho um lucro contábil, mas eu vou fazer o cálculo pela regra da presunção e eu descubro que, depois da base de cálculo, deduzidos o próprio imposto de renda devido, a contribuição social devida, o PIS e a COFINS, eu encontro um valor maior do que o lucro contábil. Ainda que eu tenha contabilidade, eu posso distribuir o lucro pela regra da presunção. Por quê? Porque o meu limite de distribuição de lucros e dividendos isento de tributação será a regra de presunção, se ela for maior. Meu limite também ele pode ser a contabilidade, se a contabilidade for maior do que a regra da presunção. Então, eu tenho que observar dois cálculos, eu tenho que fazer dois cálculos para evidenciar qual dos dois cálculos é maior e vai ser mais vantajoso, tributariamente falando, para o contribuinte. Então, aqui na distribuição de lucros, a gente tem essa particularidade que tem que ser observada, com outro detalhe importante, que nós estávamos acabando de falar. A empresa que mantiver a estruturação fiscal composta de contas patrimoniais
resultados em partidas dobradas, ou seja, o débito e o crédito, considerando todos os métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária vigente em 31/12/2007, eu tenho que observar a contabilidade para poder evidenciar a distribuição de lucro que vai ser mais vantajosa para o cliente e observando o que preceitua a legislação, ou regra de presunção, ou distribuição de lucros contábil. Aqui temos um detalhe importantíssimo. Por quê? Porque o valor que deixar de ser pago em virtude de isenções e reduções não poderá ser distribuído e deve ser constituída uma reserva de capital para amortecer o impacto de um prejuízo. Só que temos um detalhe um tanto quanto importante aqui. Que detalhe é esse? Isenções e reduções, as empresas que têm isenções e reduções de imposto de renda, elas são obrigadas ao lucro real, elas não podem optar pelo lucro presumido. Excesso de distribuição de lucros no período. O que vai acontecer aqui? Eu estou distribuindo lucros acima do limite permitido pela legislação. E que limite é esse? Ou a regra da presunção, ou a distribuição de lucros pela contabilidade. Eu posso distribuir mais lucros do que preceitua a legislação? Pode. Nada impede de que a empresa distribua mais lucros. Mas quando eu distribuir mais lucros, o que eu tenho que observar? Até 2014, ele não ficaria sujeito à incidência do imposto de renda retido na fonte se fosse pessoa física. Também não iria integrar a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social se o contribuinte que estivesse recebendo esse dinheiro fosse pessoa jurídica. E a gente observa que nem se o beneficiário estivesse no país ou no exterior. Então, aqui não haveria distinção. Não estaria sujeito à incidência do imposto de renda retido na fonte. Entretanto, a partir de 2015, se a empresa distribuir lucros acima dos limites de isenção, que é a regra da presunção ou o lucro contábil, o que vai acontecer? Os valores que eu paguei a mais, eles vão incidir na tabela progressiva mensal, no caso de um beneficiário ser pessoa física. E se o beneficiário for pessoa jurídica? Vai ingressar na base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda de empresas domiciliadas no país. Vai estar sujeita à incidência do imposto de renda retido na fonte, calculado na alíquota de 15% no caso de beneficiário residente ou domiciliado no exterior. E essa alíquota ela passa para 25% se o beneficiário for residente no país que tenha tributação favorecida. Vai estar sujeito à incidência de imposto de renda retido na fonte, calculado na alíquota de 25%, caso o beneficiário seja residente ou domiciliado em país com tributação favorecida. E o que é país com tributação favorecida? São países que não tributam renda ou, quando tributam, tributam no máximo com uma alíquota de 20%. Agora, se a empresa tiver escrituração contábil e apurar lucro líquido após o imposto de renda, né? Depois do LAIR, nós temos aí as provisões para o imposto de renda e a provisão para a contribuição social, eu encontro lucro a distribuir, né? O lucro líquido do exercício, que pode ser distribuído. Aqui, eu posso distribuir o lucro contábil sem a incidência do imposto, observada a restrição informada na nota final no subitem anterior. O que eu tenho que fazer? Observar ou regra da presunção ou o lucro contábil. Dos dois, o que for mais vantajoso para o contribuinte e que esteja dentro da legislação. Agora, aqui nós temos a observação que nós já tínhamos antecipado para você. Caso o lucro contábil seja inferior ao valor determinado pelas regras da presunção, prevalecerá a isenção sobre a distribuição do lucro presumido pelas regras da presunção. Uma observação bem importante que a gente sempre frisa é
que a isenção do imposto ela é restrita à distribuição do lucro. Então, qualquer outro valor ou rendimento pago para o titular, ou para o sócio, ou para o acionista, tais como prolabore, aluguel, entre outros, são tributados normalmente segundo as normas comuns aplicáveis à legislação na fonte e na declaração do beneficiário. Ou seja, o que está isento de tributação é apenas a distribuição do lucro. Muito bem, meus nobres. A regra da presunção, ela tem muita particularidade. Então, o que eu tenho que observar? Eu tenho regra da presunção pelo lucro presumido, onde eu não tenho contabilidade, e eu vou pegar a minha base de cálculo, menos o imposto de renda, menos a contribuição social, só que tem que ser o imposto de renda devido, não é o a recolher, é o que eu efetivamente estou devendo, sem as deduções e compensações. A contribuição social também segue a mesma regra, é o imposto de renda devido, o PIS e a COFINS efetivamente pagos do trimestre, não é? Então, eu posso fazer isso no trimestre, eu também posso fazer isso no final do ano, o que for melhor para o seu cliente, regra da presunção ou contabilidade dos dois, o que for melhor para o contribuinte, desde que esteja tudo dentro da legislação. Então, a distribuição de lucros ela tem particularidades. Inclusive, tem particularidades que não foram faladas aqui, não foram veiculadas aqui. Mas eu tenho 5 itens para observar a distribuição de lucro. Nós temos no artigo 32 do decreto 4.357, lá de 1964, um decreto antiguinho, mas que ainda está em vigor, e esse artigo 32 fala que eu não posso distribuir lucros se eu tiver débitos com tributos federais. Tendo débito com tributo federal, esquece, não pode distribuir lucro. E, Eloy, o que vai acontecer se eu distribuir o lucro? Muito bem. O sócio que recebeu o valor sem observar aí o artigo 32 do decreto 4.357 de 64, vai pagar uma multa de 50% do valor recebido. Exatamente, 50% do valor recebido. E a multa também se estende para a empresa que pagou distribuição de lucros e dividendos sem observar o pagamento de tributos federais primeiro. 50% também do valor efetivamente pago. Então, esta é a primeira observação que nós temos aí como principal característica para observar antes de qualquer distribuição de lucro. A nossa segunda observação, ela vai num decreto previdenciário, que é o decreto 3.048 de 90, não é? Então, o que acontece nesse decreto lá? Nós temos o artigo 201, parágrafo 5º, inciso 2. O que está dizendo lá? Que eu não posso antecipar distribuição de lucro que não foi contabilizado. Então, olha só, a empresa faz contabilidade, ela não encerrou o período, não evidenciou o lucro. Então, uma vez que ela não evidenciou o lucro para fins previdenciários, eu não posso distribuir lucros. Então, eu tenho que observar que, primeiro, eu tenho que apurar contabilmente o lucro para depois efetuar a distribuição desse lucro. Então, não pode haver antecipação de lucro, segundo o inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 201 do decreto 3.048 de 90. Então, é o segundo momento que eu tenho que observar. Nós temos o momento número 3. O momento número 3 da observação aí da distribuição de lucros, ele está lá no Código Civil, no artigo 1009, que diz que eu não posso distribuir lucros que não existem, lucros fictícios. E se eu fizer essa distribuição de lucros, a responsabilidade ela é solidária. Por quê? Porque se eu estou distribuindo lucros fictícios, o gestor sabe, o sócio sabe. Então, o que vai acontecer aí? A responsabilidade, nesse caso aí, ela vai ser solidária para os gestores, para os sócios e administradores, ok? Então, terceiro tópico, Código Civil, artigo 1009, distribuição de lucros fictícios. Tem que ter cuidado com isso também. Nós temos aí o quarto item das nossas observações da distribuição de lucro, e esse quarto item, ele vem lá do Código Civil,
artigo 1059, e ele fala sobre a devolução, não é, sobre a reparação de valores que foram recebidos sem que houve prejuízo de capital, ainda que esses valores estivessem autorizados por algum instrumento, como lá o nosso contrato social. O sócio tem direito a uma retirada mensal de prolabore ou de distribuição de lucros, e houve prejuízo. Então, se houve prejuízo na empresa, não há distribuição de lucros. Isso decorre, de repente, de uma antecipação de lucros. Aquele momento em que o sócio diz, olha, eu estou precisando de dinheiro, me antecipa aí alguns valores e deduz lá do meu lucro. Tudo bem, o contador fez a contabilização como antecipação de lucro, né? E não houve lucro, houve prejuízo. Então, se houve prejuízo do capital, o dinheiro tem que ser devolvido. Então, esse aí é o nosso quarto item a ser observado. Nós temos aí o quinto e último item a ser observado antes de qualquer distribuição de lucro, é do FGTS, é o decreto 99.684, lá de 1990. E esse decreto, ele diz assim, olha, eu não posso distribuir lucros se eu estiver em mora com o FGTS. Em outras palavras, se eu estiver devendo o FGTS, eu não posso distribuir lucro. Então, resuminho aqui da ópera, eu não posso distribuir lucro se eu tiver débitos com tributos federais, eu não posso antecipar lucros que ainda não foram efetivamente contabilizados, eu tenho que observar lá no Código Civil lucros ou distribuição de lucros fictícias, eu tenho que tomar um cuidado com isso, eu tenho que devolver o dinheiro se foi antecipado a caráter de antecipação de lucro e no final do ano não teve lucro, teve prejuízo, e eu também não posso distribuir lucros se eu estou com débitos com FGTS. Então, são esses cinco itens aí que nós temos que ter um cuidado redobrado, ok? Então, acompanha comigo na tela e vamos para mais um pouquinho de conteúdo. Muito bem, então nós estamos já caminhando para o término da aula, nós vamos falar agora sobre obrigações acessórias. Então, aqui, como obrigação acessória, nós temos aqui no artigo 600 do nosso regulamento do imposto de renda, item A, escrituração contábil nos termos da legislação comercial, ou seja, eu estou querendo te dizer que eu tenho que ter contabilidade. Ou, aqui no lucro presumido, eu posso ter a opção de escrituração pelo livro caixa, no qual eu tenho que acompanhar toda a movimentação financeira que ocorreu dentro de um ano. Vai ser abrangido pelo regime de tributação do lucro presumido, inclusive o que aconteceu com as operações bancárias. O que eu estou querendo te dizer aqui nesse momento? Que o artigo 600 do Regulamento do Imposto de Renda, ele permite que eu tenha ou a contabilização, trabalhe com contabilização, ou eu reconheça o meu regime de receitas por caixa, ou faça a escrituração do livro caixa, não é? Então, o que acontece aqui? Ao longo dos vídeos anteriores, você observou que nós falamos enfaticamente nisso. O lucro presumido, ele pode ter regime de reconhecimento das receitas por caixa ou por competência. Ah, eu sou competência, mas eu faço toda a minha escrituração no livro caixa. Tudo bem, perfeito, pode. Eu sou de regime de reconhecimento das receitas pelo caixa. Então, além de reconhecer as receitas pelo caixa, eu também faço a escrituração do meu livro caixa. Ou eu vou ter contabilidade. Então, eu tenho essas duas possibilidades aí, ok? Vamos avançar aqui no conhecimento. Escrituração do livro de registro de inventário, na qual deverão ser registrados estoques existentes no término do ano calendário. Hoje, essa escrituração do registro de inventário, ela está dentro da FD-ICMS-PI. No mês de março, abre lá o bloco para que eu possa fazer o controle dos estoques. Manter em boa ordem e guarda, enquanto não decorrido o prazo decadencial, ou não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração que são obrigatórios à legislação fiscal específica, IPI, ICMS, ISS, só que como nós temos aí os PEDs, nós não temos mais o livro físico, né?
O nosso livro hoje ele é um livro digital entregue mensalmente pela FD ICMS-PI e pela FD Contribuições, no caso. Então, eu tenho que observar o envio do SPED corretamente e guardar os arquivos, principalmente os das notas fiscais emitidas, os XMLs das notas fiscais emitidas e recebidas pelo prazo decadencial, aí, que são 5 anos. Nós temos aqui, a partir do ano calendário de 2014, que foi enviado em 2015, a figura da escrituração contábil fiscal, a SF, em substituição à antiga DIPJ. Então, o que acontece aqui? Eu vou informar de forma centralizada pela matriz, as pessoas jurídicas que optarem pela tributação com base no lucro presumido deverão entregar a SF, na qual será a transmissão anual pelo SPED, não é? Então, o que acontece aqui? Na SF, eu tenho que observar particularidades. Que particularidades são essas? Eu tenho a particularidade de apresentar apenas a escrituração do livro caixa. Não tenho contabilidade. Então, se eu informar logo lá nos blocos de abertura que eu não tenho contabilidade, vão abrir blocos específicos para mim da SF, onde eu vou informar a composição da minha base de cálculo. E se eu tiver um faturamento superior a R$ 1.200.000 no ano calendário anterior, eu vou ter como obrigatoriedade dentro da SF de anexar o livro caixa dentro da SF. Se o meu faturamento no ano calendário anterior não ultrapassou R$ 1.200.000, eu posso preencher tranquilamente a SF com os valores que eu tenho, assinar digitalmente, contador assina e empresário responsável também assina e transmite tudo isso para o SPED. Então, meus nobres, nós chegamos aqui, estamos caminhando para o final da nossa aula. Bom, meus nobres, então, nesta aula, nós percebemos aqui sobre o cálculo do imposto de renda, né? O cálculo em si, ele é um cálculo relativamente fácil de ser feito, só que nós temos particularidades, principalmente no que se refere à distribuição de lucros, não é? A distribuição no lucro presumido, eu tenho que observar se eu tenho contabilidade, o que eu faço, se eu não tenho contabilidade, o que eu faço, e se eu tenho contabilidade, eu tenho que observar também as regras da presunção, das duas, o que for melhor para o contribuinte. Temos que observar também 5 itens extremamente importantes antes de distribuir lucro, porque se eu não observar esses itens e distribuir lucros, eu estou correndo sérios riscos na Previdência, sérios riscos com tributos federais, sérios riscos com FGTS e sérios riscos civis, né? Pelo Código Civil lá, eu tenho que observar essas particularidades. E também, como último item que nós visualizamos aí, são as obrigações acessórias que a empresa tem, não é? Se a empresa for do comércio, ela já vai estar obrigada a FD ICMS-PI mensalmente enviar, a FD Contribuições, eu vou observar, eu tenho contabilidade, eu tenho a opção de enviar a escrituração contábil digital e também enviar a SCD. Não tenho contabilidade, Eloy, o que eu faço? Se você não tem contabilidade, você envia a escrituração contábil fiscal com os blocos pré-determinados para você. Eloy, mas o meu faturamento ficou acima de 1.200.000, então o que eu tenho que fazer? Além dos preenchimentos dos blocos, eu vou ter que anexar o livro caixa dentro da SF, assinar digitalmente o contador e empresário responsável pela empresa e enviar via SPED. Então, nessa aula aí, nós tratamos de particularidades muito pertinentes sobre cálculo, sobre distribuição de lucros e sobre obrigações acessórias, ok? Então, meu nobre, muito obrigado por ter nos assistido aqui. Eu te encontro numa próxima aula. Até a próxima!